Eu vou ter que dar uma improvisada total nos vídeos dessa semana, nos vídeos de economia, em outras áreas também, porque hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, então semana de carnaval, e eu estou fora do meu habitat de gravação desses conteúdos mais teóricos, que eu uso os livros texto base, né? E aí estou gravando em outro lugar esta semana. Então, no vídeo de hoje, o assunto vai ser princípio número 4 de economia. As pessoas reagem a incentivos. Já gravei o princípio 1, o princípio 2, o princípio 1 sobre escolhas conflitantes, trade-offs, o princípio 2 sobre custo de oportunidade e o princípio 3 sobre pensamento marginal. São 10 princípios básicos de economia e então já foram 3 e este é o número 4. As pessoas reagem a incentivos. Eu estou utilizando o livro texto base do Mankiw, Introdução à Economia. O link dele está na descrição. Então vamos ao texto, que eu estou sem o livro hoje, mas semana passada eu tirei uma foto do livro. Esses livros eu utilizo lá na biblioteca da PUC. O incentivo é algo que induz uma pessoa a agir tal como a perspectiva de uma punição ou recompensa. Como as pessoas racionais tomam decisões comparando custo e benefício. Elas respondem a incentivos. Você verá que os incentivos desempenham um papel importante no estudo da economia. Certo economista sugeriu que todo o conhecimento econômico poderia ser simplesmente resumido com a seguinte frase: pessoas reagem a incentivos. O resto são comentários. E de fato, tudo que nós fazemos, seja em qual âmbito for, mas aqui nós estamos tratando de economia, incentivos são, sem sombra de dúvida, a base, de um jeito ou de outro. Então o incentivo é algo que induz a pessoa a agir. Os incentivos são cruciais para analisar o funcionamento do mercado. Por exemplo, quando o preço da maçã aumenta, as pessoas optam por comer menos maçãs. Ao mesmo tempo, os fazendeiros com pomares de macieiras decidem contratar mais trabalhadores e comer mais maçãs. E colher mais maçãs, desculpe. Em outras palavras, o preço mais alto do mercado proporciona um incentivo para que os compradores consumam menos e um incentivo para que os vendedores produzam mais. Então tudo isso é um incentivo, neste caso, incentivo de mercado. O efeito do preço sobre o comportamento do consumidor, ou de consumidores e produtores, é crucial para entender como a economia de mercado aloca recursos escassos. Então veja que o preço ele é fundamental, é a base de toda uma economia de mercado. Ele é o principal incentivo que existe, tanto para estimular consumo ou não. Os formuladores de políticas públicas nunca devem se esquecer dos incentivos. Muitas políticas alteram os custos e benefícios para as pessoas e, portanto, alteram seu comportamento. O imposto sobre a gasolina é um incentivo ao uso de carros menores que consomem menos gasolina, por exemplo. Este é um dos motivos de os carros menores serem mais usados na Europa, onde os impostos sobre a gasolina são mais altos do que nos Estados Unidos, onde são mais baixos. O imposto também incentiva as pessoas a revezar carros, a usar o transporte público e a morar mais perto do local de trabalho. Se os impostos fossem mais altos, mais pessoas começariam a usar carros híbridos e se fossem muito altos, elas os substituiriam por carros elétricos. Quando os formuladores de políticas deixam de considerar como suas políticas afetam os incentivos, eles provocam consequências indesejadas. E aqui formuladores de políticas entenderam também como um desses formuladores de políticas os próprios políticos, e suas equipes econômicas. Tem que sempre pensar nessa relação economia e incentivo. Vamos pensar, por exemplo, na política pública quanto à segurança de trânsito. Hoje todos os carros têm cinto de segurança, o que não ocorria há 50 anos. Na década de 1960, um livro Inseguro em Qualquer Velocidade, de Ralph Nader, gerou grande preocupação pública com a segurança. O Congresso norte-americano reagiu com as leis que impunham os cintos de segurança como equipamento obrigatório em todos os carros. Bom, aqui ele traz um exemplo agora de o efeito de uma lei sobre a utilização do cinto de segurança. Os próximos 3, 4 parágrafos trata exatamente sobre esse exemplo, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, não quero me delongar sobre este exemplo. Mas o princípio 4 de economia básica, basicamente é este: as pessoas reagem a incentivos. Então, e isso aplicado à economia, principalmente naqueles formuladores de políticas públicas, faz toda a diferença. E o que você acha? Você acha que este princípio sobre reagir a incentivo faz sentido para o entendimento do que seja economia? Provavelmente sim, você mesmo com certeza age aos incentivos. E o preço como sendo o principal determinador ou o principal incentivo que existe numa economia, tanto para estimular consumo como para não estimular ou compra e venda, enfim. Tudo isso gira em torno deste princípio número 4, as pessoas reagem a incentivos. Fico por aqui no próximo vídeo, princípio número 5. E essa semana eu vou precisar desligar manualmente a minha câmera